Bom dia a todos, bom dia. Convosco, o Dr. Cláudio. Eu estou praticamente a fazer esta entrevista radiofônico para dar a minha opinião sobre aquilo que está a se dizer, sobretudo a nomeação da filha do presidente João Lourenço no Bodivar, que é a bolsa de dívidas e valores de Angola. É praticamente vocacionada para promover os ativos imobiliários e derivados, para que com este objetivo possa se trazer a sustentação econômica da Angola. A nossa primeira pergunta, a pergunta que todos os angolanos se fazem é a filha do presidente João Lourenço é mestrada em economia? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Em Angola não temos mais economistas capazes de serem nomeados nesse órgão, que é praticamente um órgão estratégico, porque é um órgão que tem como vocação de trazer, não é, a sustentabilidade econômica de Angola. Quer dizer, trazer aquilo que nós falamos em francês, un de plus, quer dizer, trazer algo de mais para a economia, que já praticamente tem como a fonte principal o petróleo e os diamantes e a madeira. Então, o imobiliário e os derivados, porque aí também tem outra situação, analisando, quando se fala dos derivados, não sabemos, pronto, já cita-se alguns derivados, mas há outros derivados que não são citados, que esta bolsa tem estado praticamente a levar em conta as atividades nesse sentido. Então, politicamente, agora isso é na área praticamente assim, vamos dizer assim, um pouco econômico, não é? O nosso querido Carlos Rosário, parece que ele tem mais matéria nessa área, porque ele é especialista. Eu até sugeria que seria ele praticamente a ocupar essa pasta, porque Angola está precisando de gente séria, com visão para o país. Então, mais prontos, quando não se faz a política conveniente àquele que dirige, somos todos sancionados, né? Então, esta é a problemática. Pontos, vamos entrar no aspecto político. O aspecto político é o seguinte. Há um provérbio que os mais velhos dizem: quem mata com faca morre. O presidente João Lourenço tem perseguido os filhos de José Eduardo dos Santos. Quando subiu no poder, a primeira preocupação foi atacar-se os filhos do presidente José Eduardo dos Santos. A perseguição feroz contra Isabel dos Santos, alguns neófitos na política não entendem praticamente porque a motivação da perseguição da Isabel dos Santos. A perseguição a Isabel dos Santos tem a ver com Manuel Vicente, porque a função que Isabel dos Santos ocupou era aquela que Manuel Vicente ocupava. E ocupando essa pasta, Manuel Vicente fez da Sonangola a sua casa, o seu quarto de banho, onde ele fazia tudo o que ele quisesse, onde ele conseguiu praticamente ter a possibilidade de possuir, vamos dizer assim, uma transformadora de derivados de petróleo. Uma transformadora de derivados de petróleo em seu nome. Não sabemos com qual dinheiro, quanto é que o Manuel Vicente tinha na conta bancária, não é? Para ele comprar
esta atividade. Para ele, enfim, essa atividade. Se ele emprestou o dinheiro à República de Angola, pronto, prestou. Será que já ele devolveu esse dinheiro aos bancos de Angola, a quem ele emprestou esse dinheiro? Não é? Eu duvido que ele tenha. Então, a guerra era de Manuel Vicente. Manuel Vicente, quando foi destituído dessa função, não gostou de ver que a filha do José Eduardo fosse nomeada no lugar dele. E no lugar dele, a filha do José Eduardo descobriu muita malandragem naquela área. E foi limpando, foi se desfazendo dessa malandragem toda que beneficiava o Manuel Vicente. É dali que começou a guerra do Manuel Vicente contra a Isabel dos Santos. Depois, Manuel Vicente não bastou só fazer esta guerra debaixo do tapete, foi organizando, como sendo vice-presidente do MPLA, foi organizando um cerco, não é, dos veteranos do MPLA para estarem a seu favor na proposta do João Lourenço como substituto do José Eduardo dos Santos. Porque a intenção dele era, se João Lourenço volta no poder, ele volta na função em que ele estava. Porque todos esses empresários que nós temos em Angola vivem praticamente do roubo do erário público. Fazem viver as suas empresas, não é, do dinheiro do erário público. Porque as suas empresas não produzem praticamente lucros nenhum. Não produzem lucros nenhum. Por isso é que você vê, quando lhes tiram praticamente das funções ministeriais, as suas empresas começam a cair, as suas empresas começam a perder dinheiro. Aliás, já perdiam dinheiro. As suas empresas fecham. Fecham por quê? Porque são empresas que existem no mercado, mas não produzem, não há lucros nessas empresas. Os donos dessas empresas trabalham no Estado e roubam o dinheiro do Estado para sustentar essas empresas. Então, os angolanos têm um problema muito duro, muito difícil na área econômica. Têm dificuldades na área econômica. Então, foi assim que ele conseguiu praticamente conquistar os veteranos que opuseram-se ao José Eduardo dos Santos, pediram ao José Eduardo dos Santos para deixar praticamente a presidência do país e, consequentemente, mais tarde a presidência do partido, a favor do João Lourenço, para que o João Lourenço pudesse dirigir o país. Mas a intenção e o projeto deles era João Lourenço soube no poder, mas com uma agenda criada pelo Manuel Vicente, que era de perseguir os filhos de José Eduardo dos Santos, não é? Para que o mercado voltasse de novo a favor, o mercado financeiro controlado pelos filhos de José Eduardo voltasse de novo a seu favor e a seu controle. Foi isso que aconteceu. Por isso é que vocês viram que quando em Portugal o Estado português quis julgar o Manuel Vicente, não é? E, consequentemente, as decisões seriam prisão contra Manuel Vicente. O João Lourenço, sabendo que ele está no poder com a agenda de Manuel Vicente, ele fez uma confusão com Portugal, ameaçou Portugal romper as relações bilaterais com Portugal, não é? Por causa do Manuel Vicente, que eles tinham que enviar o dossiê, o processo do Manuel Vicente em Angola. E agora, ontem fui ler, não é? Que o Procurador-Geral da República diz que o processo do Manuel Vicente está encravado porque as organizações internacionais que podiam lhe dar praticamente informações adequadas para se julgar o caso do Manuel Vicente estão a criar obstáculos, não querem dar as informações que ele está a pedir e desta maneira assim o caso do Manuel Vicente fica sem se saber como se julgar. Isto é mais uma brincadeira com os angolanos, quer dizer, nos fazer de burros idiotas, como se nós estivéssemos a perceber do que está a se passar. Não é? O presidente João Lourenço veio no poder com a agenda do Manuel Vicente. E ele está no poder graças a Manuel Vicente. Porque foi o Manuel Vicente que convenceu todos os veteranos do partido que para estarem a favor dele,
porque estavam a crer que era um burro que podia praticamente levar a política do Manuel Vicente com olhos fechados e sem se questionar. E se vocês não sabiam, saibam que o presidente João Lourenço está no poder por causa do Manuel Vicente. E a agenda do poder é a agenda do Manuel Vicente. Então, não vale a pena se iludirem com outras coisas. Enfim, então, por isso, agora ficamos admirados de ver o Manuel Vicente, aliás, ver o João Lourenço, a fazer aquilo que ele condenava o José Eduardo dos Santos. Aquilo que ele condenou José Eduardo dos Santos. Aquilo que levou ele a perseguir os filhos de José Eduardo dos Santos. Nomeando a sua filha à frente de um organismo de responsabilidade, um organismo de peso, um organismo que precisa de homens que conhecem a matéria financeira e econômica, não é? Nesta área imobiliária e os seus derivados, e não só, sabendo que trata-se de um organismo que trata da dívida da Angola e que trata do investimento, não é? Da Angola. Quer dizer que é um organismo um organismo sério e que tem que se meter gente séria. Bom, é o que eu tenho dito. O presidente João Lourenço não está a fazer outra coisa senão imitar o presidente José Eduardo dos Santos. E José Eduardo dos Santos imitou quem? Imitou o Mobutu Sese Seko. Imitou o Mobutu. Então, muitos líderes africanos têm ainda o síndrome do Mobutismo. O síndrome do Mobutismo, seja na política, seja economicamente, como é que o Mobutu deixou a economia do país estar na mão dos filhos. É o que acontece com esses indivíduos. Então, para mim, isso não causa nenhuma admiração, porque o partido o MPLA, não é? A linha motriz, vamos dizer assim, o espinho dorsal desse partido tem a ver com esse tipo de atitudes, esse tipo de comportamento, o mobutismo, não é? É um partido que está praticamente nos princípios do mobutismo. Por isso é que eles odiavam tanto o Mobutu. O MPLA, depois de passar... O MPLA passou pelo Congo. Os dirigentes do MPLA passaram pelo Congo, comeram na mesma mesa com o Mobutu. Não é? Dançaram um dombolô e tudo mais. Aprenderam como é que o Mobutu dirigia aquele país. E quando voltaram em Angola, uma vez que adoptaram o comunismo, tornaram-se inimigos do Mobutu. Mas o ódio que tinham pelo Mobutu não era um ódio normal, era um ódio porque eles eram alunos do Mobutu. Quer dizer que, sendo alunos do Mobutu, nós estamos a ver a prática e o comportamento que está se passando no país, não é? A filha do João Lourenço vai dirigir um organismo que pede a seriedade, um organismo que tem a ver praticamente com as dívidas do país, que tem a ver praticamente com os investimentos do país, não é? Que tem a ver praticamente... Quer dizer, isto é mais ou menos dizer, o país é meu e eu faço o que eu quiser. É isto que o presidente João Lourenço está praticamente a nos dizer. Porque essa nomeação provisória... Alguém pode me dizer, não, mas é uma nomeação provisória para tentar... Meus amados, o assunto é sério. O assunto é sério porque é uma organização, é um organismo, aliás, que trata da questão da dívida e do investimento. E não se pode meter lá um neófito, não é? Que vai lá para experimentar se ele sabe de facto trabalhar com aquilo ou não. Se vermos que não sabe trabalhar, lhe tiramos, não é? Porque o tempo que vai se perder, não é? O tempo que vai se perder para ver se a filha dele, a filha do João Lourenço, sabe fazer sabe praticar ou corresponde àquela função ou não. Este tempo Angola estará praticamente a perder dividendos, a perder praticamente investimentos, porque está à sua frente uma pessoa inexperiente, uma pessoa que nunca se deu com essa matéria, uma pessoa que
que praticamente, enfim, está ali porque é filha do presidente da República. Mas fora disso, isso tem a ver praticamente com um comportamento que nós condenamos, um comportamento que, quer dizer, os angolanos ficam a olhar e a ver para isto com um desprezo pela pessoa do presidente da República. E este seria o tempo em que o presidente da República, não é? Em que o presidente da República tinha que se preocupar, conquistar, não é? O povo, limpar a sua imagem sobre todas as coisas negativas em que os angolanos lhe acusam e lhe condenam. Agora, com este tipo de atitude, o que é que o presidente veio fazer? Veio mais ainda, não é? Agravar a sua imagem perante os angolanos. Angola tem quadros que entendem da economia, quadros sérios, que deveriam ser nomeados para poderem dirigir o Bodivé. Porque está-se a perder tempo com uma pessoa que não entende as atividades ligadas ao Bodivé. Estão a compreender? Vai-se perder tempo, vai-se perder o capital, vai-se perder, e as dívidas vão ser mal gerenciadas e os investimentos vão ser mal executados. E por quê? Porque meteu-se alguém que não tem experiência e vai se deixar o tempo que é para ele poder compreender como é que funciona. O tempo dele a compreender como é que funciona, Angola estará a perder. Angola estará a perder. Então, meus amados, eu acho que quem com faca mata, com faca morre. Perseguiu os filhos de José Eduardo porque ele achou que esses filhos de José Eduardo eram praticamente os donos do país e estavam a ocupar funções estratégicas economicamente falando. A luta contra a corrupção foi praticamente dirigida nesse sentido. E hoje, quem está a repetir os mesmos erros é ele. Então, por isso é que todos nós estamos de acordo que a luta contra a corrupção foi apenas uma música para praticamente credibilizar o presidente João Lourenço nas instâncias internacionais. Mas não demorou muito tempo que as instituições internacionais compreenderam que foi apenas perseguição contra os filhos do José Eduardo dos Santos. É isso que foi conectado como luta contra a corrupção. Perseguir os filhos de José Eduardo dos Santos e perseguir as pessoas que eram fiéis ao José Eduardo dos Santos. É isso que foi chamado luta contra a corrupção. E esta mesma luta contra a corrupção, não é? O comportamento da tal dita corrupção é a mesma que nós estamos a verificar, não é? É a mesma que nós estamos a verificar agora com o presidente João Lourenço. Então, meus amados, eu acho que esse país está a ser dirigido como uma empresa privada de alguém, como empresa privada do presidente João Lourenço, e não como um país cujo a soberania é do povo angolano, não é? Cuja soberania é do povo angolano. Não é isso. Infelizmente não é isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, é triste o que nós estamos a verificar no país. É triste o que nós estamos a verificar no comportamento. Quer dizer que nunca vou... Por isso é que tem que se lutar com toda a força possível para que haja mudança do regime em Angola. Porque enquanto não haver mudança do regime em Angola, não se tirar o MPLA do poder para ir na oposição,
vamos continuar na mesmice. Vamos continuar sempre a lamentar, mas nada muda. Vamos continuar a lamentar, mas nada muda. Por quê? Bem, porque por causa desse tipo de comportamento, né? Por causa desse tipo de situações. Prontos, meus amados, é triste, mas aí está a realidade. Lutou-se contra José Eduardo, mas aí está a realidade que vem praticamente nos questionar. Agora, o povo angolano está habituado a ouvir esse tipo de coisas, mas não reagir. Se fosse em outros países, o povo estaria na rua a protestar contra esse tipo de atitudes, a protestar contra esse tipo de comportamento. Porque não se pode acusar o José Eduardo de ter feito isto e você que acusa fazer a mesma coisa. Então, a única solução é que todos nós temos que meter a boca no trombone e atacar-se a esse comportamento, e o povo angolano também sair nas ruas e protestar. É dessa maneira que o presidente vai ver que afinal o povo de facto já acordou, já não aceita mais esse tipo de comportamento, que eu mesmo condenei e que estou a repetir. Então, meus amados, muito obrigado de me terem ouvido. Até a próxima, então.